Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa segunda aula da semana 15, trilha de Python da, do projeto Estatística para Todos. Meu nome é Aníbal Azevedo e vamos dar continuidade então ao que a gente viu na aula passada. Se você não viu a aula passada, vai aparecer um card aqui em cima. E além disso, pessoal, o conteúdo que a gente vai aproveitar bastante também é da aula 3 da trilha de teoria da semana 15. Se você não viu essa aula, vai aparecer um outro card aqui em cima, mas a gente vai passar bem rapidinho, tá? Então, o que que a gente vai retomar agora, pessoal? A gente vai retomar a questão de como que a gente coloca em Python o teste de hipóteses unicaudal à esquerda para a média amostral com amostra pequena. Legal. Então vamos dar uma olhadinha aqui. O que que significa isso? Ó, vou passar aqui então rapidinho para a gente não perder tempo. Então, olha só, a primeira coisa importante, pessoal, é a gente lembrar o que que é o teste unicaudal à esquerda, né? Teste de hipótese unicaudal à esquerda para a média com amostra pequena. Nossa, é quase um resumo, né? Então, isso aqui é a situação que a gente vai ter que resolver, que a gente já tinha visto, que é o tal de um prefeito, né? Que afirma que a média de patrimônio líquido das famílias de uma cidade é de 300 mil unidades monetárias, e a gente tem uma amostra de tamanho 16, aqui eu estou em cima do enunciado, não dá para ver, mas é tamanho 16, e para essa amostra de tamanho 16, a gente teve uma média aritmética de 288 mil e desvio padrão de 80 mil. E usando o nível de significância tal que alfa é igual a 2,5%, a gente pode concluir que a afirmação do prefeito é falsa ou não, tá? Então, primeira coisa importante é a gente verificar que, como essa é amostra pequena, para esse nível de significância, a gente vai ter que usar, aí você tem que tomar cuidado, o seguinte: primeiro, que se o tamanho da amostra é 16, você usa n-1, que é o grau de liberdade. Segundo problema que você tem que tomar cuidado, a gente vai usar unicaudal 97,5. Você fala, não, mas espera aí, por que eu estou usando unicaudal 97,5? Porque veja que aqui, esse teste de hipóteses desse exemplo 3, ele não está perguntando se é diferente. Está perguntando se a gente vai formular o teste de hipóteses de um jeito que agora não vai ser mais diferente, vai ser unicaudal. Então, se eu concentrar tudo na cauda à direita ou à esquerda, não tem problema. O importante é que eu tenha na região de rejeição 2,5%, ou seja, o valor de menos infinito até t vai ser 97,5, tá? E aí, para bicaudal, o que acontece? A bicaudal pega esses 5% que estão faltando aqui e divide para cima e para baixo, ou seja, seria 2,5 para cima ou para baixo ou para cima, certo? Então você tem que tomar cuidado com isso, porque na hora de ler a tabela da T de Student, se você estiver usando bicaudal, unicaudal, dá diferença. Toma cuidado com isso, tá? Muito cuidado. Então veja o seguinte, aqui vamos colocar direitinho, ó. O que é a hipótese nula? H0, mi maior que 300 mil. H1, mi menor que 300 mil. Então a hipótese nula fala que ok, permaneceu em 300 mil. Ou H1 fala não, olha, temos evidências suficientemente fortes de que essa hipótese nula não se sustenta, tá? Que o valor é menor que 300 mil. Como a gente está supondo T de student, porque a amostra é pequena, a região de rejeição aqui é a esquerda, no limite inferior, tá? E aqui eu já meio que já falei quanto é que vai dar esse valor, mas vamos, através da T de Student, gerar esse valor. Veja que aqui eu botei 2,131. Mas esse valor 2,131 seria se a região de rejeição fosse aonde? A, a direita, tá? Só que é a esquerda, então eu tenho que usar menos, eu troco o sinal, tá vendo? Ó, eu troquei o sinal aqui, ó. Menos 2,131, certo? E aí o que acontece? Agora eu vou pegar e vou usar n igual a 16. Aqui tem o valor da média amostral, desvio padrão amostral ajustado está calculado aqui. E finalmente o t observado, pessoal, é menos 0,60. Tá? É essa continha que eu faço, eu tenho o t observado. E o t observado, pessoal, está fora da região de rejeição, tá? Então, se você projetar ali, ó, menos 0,60 é acima de menos 2,131. Isso significa que esse valor está acima do crítico e a gente não pode rejeitar a alternativa, a hipótese nula, H0. Ou seja, o que H0 fala? Que a média
se manteve, apesar dessa evidência aqui, em contrário, ela se mantém, você não tem evidências suficientemente fortes, então você mantém a hipótese nula de que o que o prefeito falou é verdade. A média populacional é maior, igual que 300 mil, tá? E aí o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar e vai passar tudo isso para Python. Então vamos fazer agora isso. Lembrando que o código está na descrição do vídeo, o linkzinho você pode clicar para um Google Colab que eu expliquei também na aula passada. Então é isso. Vamos fazer o seguinte, pessoal. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar from scipy.stats import t, que é para poder calcular t de student, tá? Então é uma funçãozinha que eu vou usar que é calcula t de student. Aqui eu vou botar o tamanho da amostra, que é n-1. Aqui eu vou botar o valor do alfa, que aqui no caso, pessoal, veja que aqui eu estou usando 2,5, tá? Então, enfim, vamos colocar 2,5 aqui também, tá? Vamos passar para 2,5. Só fazendo uma verificação aqui antes de prosseguir, pessoal, ok. Então, é 2,5, que engraçado. Aqui é 16, desculpa. É 16, 2,5. Aí agora, você tem que tomar cuidado com o quê, pessoal? A região de rejeição, ela vai estar aonde, né? Onde é que ela se encontra? Veja que aqui você tem que botar PR igual a alfa. Você não vai fazer um menos nada. Por quê? Porque a região de rejeição está no limite inferior. Então, se eu achar esse valor aqui, acumulado até o T menos T de S, é justamente esse valor, esse percentual da população que eu vou ter, tá? Vai estar concentrado tudo na cauda à esquerda. Então agora eu vou botar PPF, PR, GL. Isso aqui é para calcular T de student, a acumulada da T de student até esse valor alfa. Ou seja, eu vou ter a fração, ou a probabilidade de ter população até aquele valor de 2,5% da população, tá? E finalmente, então, agora eu vou colocar o T de S para a gente ver quanto é que vai dar. Ele está alocando memória ali, ele vai, enfim, rodar no servidor da Google. Essa é uma das vantagens de usar o Google Colab, que eu já expliquei o que que é na aula passada, como é que abre e como é que gera um, tá? Então aqui a gente teve menos 2,131. Repara que eu estou validando com um procedimento que eu já tinha feito passo a passo, manual e usando tabela. Tá correto? Então vamos dar prosseguimento. Então, código, pessoal, é muito bom ter tudo automático, tudo rodando, mas tem que tomar cuidado para conferir, ver se está tudo certo, antes de sair rodando as coisas. Então eu tenho Mi aqui, eu tenho H0, então eu vou colocar H0, o valor é maior ou igual a. Aí eu vou juntar aqui, eu vou somar essa string com o valor de Mi. Aqui eu vou botar o x barra, o valor de x barra é 288 mil. O S nosso é 80 mil. E finalmente o S é x barra, né? O desvio padrão amostral ajustado para, digamos assim, ajustado para o tamanho da amostra, vai ser quanto? Vai ser exatamente SX, está dado aqui. E aí, o que que você faz? T de OBS, você vai calcular o T observado, que é o x barra, menos o Mi dividido por SX. Então a gente vai ter o T observado. Se você quiser imprimir o T observado, é uma opção interessante para saber se está validado com o que a gente obteve em um dado momento ali enfim, no exemplo manual. E aqui, ó, eu vou colocar T observado. Se ele for, se esse T observado que eu estou observando, se ele for maior que esse T de S, pessoal, o que que vai acontecer? Tá? Então, se ele for maior, a gente vai poder. Vamos ver o seguinte, ó, pensa o seguinte, o T observado sendo maior, né? Eu garanto para você que ele está fora da região de rejeição, tá? Na verdade, vamos colocar aqui então assim, ó, print, não podemos rejeitar
H0. H0. E junta essa frase aqui com quem é H0, para a gente lembrar quem é H0, tá? Else. Aí o contrário. Rejeitar H0. Ou rejeitamos H0, tá? Vamos apagar aqui, ó. Rejeitamos H0. Pronto. Então, com isso, pessoal, assim, o else faltou dois pontinhos aqui. Vamos colocar os dois pontinhos, aí agora sim. Não podemos rejeitar H0, certo? Por quê? Porque eu tenho uma evidência suficientemente forte aqui de que, de fato, eu tenho um valor ali que é fora da região de rejeição. Esse menos 0,60, né, ó, TOBS, é acima de menos 2,13, certo? Então, por que isso é importante? Por que é importante a gente verificar isso, pessoal? É, é importante a gente verificar essa condição, porque com base nisso, você pode ter o teste de hipótese automatizado, tá? Então você poderia trocar as condições aqui, o tamanho da amostra, o desvio padrão, e você não precisaria ficar refazendo tudo isso na mão, tá? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir e compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E próxima aula a gente vai falar então do teste de hipótese amostra pequena para unicaudal à direita, que é o que está faltando. A gente fez bicaudal, unicaudal à esquerda, falta o bicaudal à direita, tá bom? Então, obrigado, pessoal, e estou aguardando vocês na próxima aula para a gente fechar esses testes de hipóteses para amostra pequenas, ok? Obrigado, um abraço, pessoal. Até lá. Tchau.